Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre a quinta fase ou período da igreja chamada Sardes, a igreja morta. Queridos irmãos e amigos, uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que lateja fortemente em nossa mente: o que faz uma igreja morrer? A morte de uma igreja acontece quando ela se afasta da verdade. Permitam-me repetir novamente: a morte de uma igreja acontece quando ela se afasta da verdade. E esse processo de morte pode acontecer lentamente e quase desapercebidamente. Durante os estudos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, nós comentamos sobre os falsos mestres, sobre as falsas doutrinas que ameaçaram essas igrejas. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, escreveu: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho ou outra a verdade, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Quando uma igreja abandona a verdade, abandona essa doutrina e claudica do testemunho, torna-se como o sal sem sabor, insípido, para mais nada presta. A morte de uma igreja acontece quando a mesma não sente mais a presença imprescindível e gloriosa do Espírito Santo. O escritor inglês, que vendeu mais de 3 milhões de exemplares, James Ineo Packer, escreveu: há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Assim era a igreja de Sardes, queridos irmãos e amigos. Aos olhos humanos, a igreja de Sardes era viva, ativa, tinha potencial. Mas aos olhos de Deus estava morta. Muitos a chamam de igreja manequim, roupa sofisticada e que chama atenção, mas não tem vida. O homem vê o exterior, Deus, o Todo-Poderoso, o coração.
o pastor Hernandes Dias Lopes disse: somente o Espírito Santo pode reavivar a igreja e levá-la a posicionar-se como a agência por excelência do reino de Deus. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura tanto com o mundo que fica como cauterizada e não consegue discernir ou não se conscientiza de sua decadência espiritual. Permitam-me repetir novamente, queridos irmãos e amigos. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura tanto com o mundo que fica como cauterizada e não consegue discernir ou não se conscientiza de sua decadência espiritual. A igreja de Sardes dava nota 1000 para si mesma. Achava que era uma igreja viva, ativa, uma bênção. Mas aos olhos de Deus estava morta. Jesus Cristo disse, lá no Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 16: vocês vivem no mundo, mas não são do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. A morte de uma igreja acontece, queridos irmãos e amigos, quando o liberalismo e o sincretismo religioso toma conta. A morte de uma igreja acontece quando falta santidade. A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, exorta. Leiam comigo, queridos irmãos, é muito importante. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu. Acompanhem comigo, queridos irmãos e amigos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vejam o que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso coração e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de uma igreja acontece quando não há mais comunhão
entre os irmãos. Comunhão significa vida em comum. A morte de uma igreja acontece quando há dissensões entre os seus membros e não conseguem perdoar uns aos outros. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 16, disse: onde há inveja e sentimento faccioso, aí há toda espécie de coisas ruins. A morte de uma igreja acontece quando não há mais oração e louvor sincero que vem lá do fundo do coração. A oração, queridos irmãos e amigos, é como o sangue que percorre pelas nossas veias, artérias e capilares. O sangue nos mantém vivos. A oração também nos mantém vivos espiritualmente. A morte de uma igreja acontece quando não há mais amor. O amor ágape, o amor incondicional. Por gentileza, abram suas Bíblias em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus nos diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Queridos irmãos e amigos, a igreja de Sardes tinha tudo para ser realmente uma igreja viva, ativa. Por quê? Porque foi a época dos grandes reformadores, como Martinho Lutero, John Knox, o maior reformador da Escócia, Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino. Nós não podemos esquecer também dos pré-reformadores, que no final da quarta fase, ou período da igreja, chamada Pérgamo, abriram caminho para os grandes reformadores. E quem foram esses pré-reformadores? John Wycliffe, que teve os seus escritos queimados e posteriormente os seus restos mortais exumados e também queimados. John Hus, que foi condenado pelo Concílio de Constança e queimado vivo. Jerônimo de Praga, que foi queimado vivo em uma fogueira no dia 30 de maio de 1416. O movimento da reforma tomou conta da Europa. Muitos da nobreza aderiram a esse movimento que trouxe à luz as verdades bíblicas e que desmascarou a doutrina católica que vinha sendo ensinada.
Mas a igreja de Sardes não aproveitou nada disso, estagnou-se, parou, e suas obras não foram consideradas íntegras diante de Deus. A igreja de Sardes vai do ano de 1517, início da reforma, e vai até 1798, fim da supremacia papal. Queridos irmãos e amigos, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu: falhamos muitas vezes em passar o bastão da verdade para a próxima geração. Um recente estudo revela que a terceira geração de uma igreja já não tem mais o mesmo fervor da primeira geração. É preciso não apenas começar a carreira, mas terminar a carreira e guardar a fé. É tempo de pensarmos como será a igreja nas próximas gerações. Como será a igreja nas próximas gerações? Que tipo de igreja estamos deixando para os nossos filhos e netos? Uma igreja viva, santa, ou uma igreja morta? Que todos nós, queridos irmãos, possamos refletir sobre tudo isso. Que Deus nos abençoe grandemente e maravilhosamente. Tenham todos uma semana abençoadíssima, dirigida pelo Espírito Santo. Durante a semana, nós estaremos preparando o estudo sobre a sexta e sétima fase ou período da igreja, chamada Filadélfia e Laodiceia.